E chegou a hora de você aprender as bissetrizes dos quadrantes, gente. Mas antes de falar das bissetrizes dos quadrantes, vamos relembrar sobre o plano cartesiano? Então, olha aqui, o plano cartesiano, ele contém dois eixos perpendiculares entre si. Esses eixos, eles têm origem em um ponto comum, que é esse ponto O aqui, né? Origem. E os dois eixos do nosso plano cartesiano, tem aqui o eixo horizontal, que nós chamamos de eixo das abscissas, ou falando simplesmente eixo dos x, e temos o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, ou nós falamos eixo dos y. X e y a gente coloca simplesmente assim, não é? Ah, Gis, mas eu esqueci como é que faz a localização no plano cartesiano. Então vamos relembrar aqui uma breve localização desses pontos no plano cartesiano para eu voltar aqui e falar das bissetrizes dos quadrantes. Então, para eu localizar o ponto A, 2, 3 aqui nesse plano cartesiano, eu preciso pensar. Aqui nesse par ordenado, o primeiro número é referente ao eixo dos x e o segundo ao eixo do y. Então, eu tenho que localizar 2, 3, lembrando que esse 2 ele vai sair do eixo x. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, nem tá marcado, vamos continuar. 1, 2, 3. Então, vamos lá. 2, 3. Então, eu tenho que marcar 2 de x com 3 de y. Então, aqui acabei de marcar o ponto A. Fácil, né? O ponto B, ele é 1 de x, não pode esquecer essa ordem, e menos 3 de y. 1 de x e menos 3 de y. Então, saiu do eixo x e encontrou o menos 3, que é do eixo y. Aqui eu tenho o ponto B. Ponto C, ele é o ponto menos 2 e 4. Menos 2 do x com 4 do y. Então, menos 2 e 4. Pronto. E depois o D, que é menos 3 e menos 1. Menos 3 do eixo x. Opa, até passei com menos 1 do eixo y, não sei onde eu estava indo. Aí eu encontrei o ponto D. Pronto. A localização dos pontos num plano cartesiano é bem simples de fazer. Você só não pode esquecer que tem de começar pelo x para depois encontrar o número referente ao eixo do y, tá bom? Beleza, Giz, isso aqui eu lembrei bem como é que faz. Ah, mas e agora os quadrantes? Gente, veja aqui, ó. Os eixos dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Como você está observando aqui, ó. Ele está dividindo em 4 partes. Então, cada uma daquelas partes se chama quadrante. E daí nós vamos nomear essa daqui sendo o primeiro quadrante. Só representar pela letra aqui. E ele é em sentido anti-horário, né? Aí aqui nós temos o segundo quadrante. Aqui o terceiro quadrante. E aqui nós temos o quarto quadrante. Ah, agora você pode pensar assim, ah, Giz, mas então quer dizer que a hora que você fez o exercício aqui, você colocou cada ponto em um quadrante? Perfeito, se você pensou isso, eu coloquei mesmo já de propósito. Cada ponto que eu localizei aqui no meu plano cartesiano, ele foi colocado em um quadrante. Então, o A eu coloquei no primeiro quadrante, o B no quarto quadrante, o C no segundo quadrante e o D no terceiro quadrante. Tudo bem até aí? Foi fácil de identificar, então, plano cartesiano, a localização dos pontos no plano e os quadrantes. Agora vamos falar lá das bissetrizes. Mas para você que está perguntando, Giz, o que é bissetriz? Então, relembrando, bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em partes iguais. Mas aqui vai formar ângulo? Calma lá que eu já vou mostrar para vocês a bissetriz ali dos quadrantes. Então, vamos localizar estes pontos aqui novamente para praticar bastante, já você vai percebendo a bissetriz. Então, o ponto A, ele vai ser, lembrando que é de x para y. X menos 3 com y menos 3. Então, vamos ligar. X menos 3 está aqui, com y menos 3, que eu não coloquei, mas colocamos agora. Então, vai ser menos 3 ligado com menos 3. Pronto. Formei o ponto A. Agora, o ponto B. 3 de x e 4 de y. Vai ser o 3 de x, eu gosto de vir daqui primeiro, né? Dá certo também. Com 4 de y. Pronto. Ponto B. Ponto C.
2 e 2. 2 de x com 2 de y. 2 de x com 2 de y. É que eu venho da horizontal primeiro, que eu acho mais fácil. 1 de x e menos 1 de y. 1 de x com menos 1 de y, que tá aqui sem escrever o número. Pronto, então A, B, C, esse aqui é o D, né? O E é menos 1 de x e 2 de y. Menos 1 e 2, tá aqui. Ele é o ponto E. Agora, por último, o ponto F, que é menos 4 de x com 4 de y, que tá aqui. Menos 4 com o 4. Pronto, ponto F. Bom, aqui vocês sabem que é a origem, né? A origem, gente, ela é indicada. Aí vai misturar O parecendo com zero. Deixa eu fazer um O mais gordinho. A origem dos eixos, né? Ele é a coordenada 0 de x e 0 de y, tá? Então, aqui é a origem. Agora, se eu pegar uma régua e passar uma reta ali pela origem, olha aqui, ó. Eu não vou passar de qualquer jeito assim, eu vou passar de modo que ela forme a bissetriz, ou seja, vai formar uma reta aqui, dividindo aqui um ângulo de 90 graus, já que eu falei que era perpendicular, não é? Dividindo em dois ângulos de 45. Vou pegar uma régua maior. Pronto, régua maior, aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos passar pela origem. Ó o que vai acontecer aqui a hora que eu passo pela origem, ó. Eita, a régua escorrega da minha mão. Origem. Vou traçar. Oh, quase caiu. Então, veja que aqui, ó, acabei de traçar uma bissetriz. Aquele ângulo, gente, de 90 graus que tem aqui, porque eu falei que era perpendicular, ó. O ângulo de 90 graus aqui, ele tá dividido em 2 de 45. Você viu que eu não fiz de qualquer jeito, eu não fiz assim, nem mais pra baixo aqui, eu fiz certinho. E nesse fazer certinho, você percebeu o quê? Que tem alguns pontos que pertencem a essa minha bissetriz, não tem? Ó, o ponto C pertence à bissetriz e o ponto A pertence à bissetriz, não é isso? Agora vamos fazer do outro lado, vamos ver o que vai acontecer do outro lado. Fazendo de novo a bissetriz, ó, veja que eu não vou fazer assim, assim, nada. Eu vou fazer a bissetriz pensando no conceito dela, olha. E aí, automaticamente, quando eu faço utilizando o seu conceito, acontece algumas coisas, né? Olha o que aconteceu aqui, passou pela origem, né? O ponto D é um ponto que pertence à bissetriz e o ponto F é um ponto que pertence à bissetriz. Ah, e agora, Giz, o que mais você vai falar das bissetrizes? Já entendeu o que é bissetriz, né? Bissetriz dos quadrantes. Aqui eu tenho, então, para quem esqueceu, o primeiro quadrante, segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Aí você pode começar a perceber algumas coisas. A bissetriz que veio daqui até aqui, essa reta preta aqui, ela é uma bissetriz que pertence ao terceiro e ao primeiro quadrante. Ela passa por esses quadrantes, ok? E aí você observou que essa bissetriz, ela é a bissetriz dos quadrantes terceiro e primeiro, 1 e 3 são números ímpares. Nós falamos que ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aí eu posso até representar assim, caneta preta. Ó, B... 1, 3, que é a bissetriz do quadrante 1 e quadrante 3, dos quadrantes ímpares. Ah, mas então quer dizer que essa aqui que está em vermelho é a bissetriz que passa pelo quadrante 4 e pelo quadrante 2, vai ser a bissetriz dos quadrantes pares. Então, ela vai ser a bissetriz de 2 e 4, que é do segundo e do quarto quadrante. Como eu dizia, você percebeu que tem alguns pontos que pertencem a essa bissetriz, como é o F, o D, então nós vamos dizer que o F e o D, eles são pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes pares, ok? O F e o D. E o ponto A e o ponto C, ó, o ponto A e o ponto C são bissetrizes que pertencem aos quadrantes ímpares, 3 e 1. Tá? Beleza, entendi tudo isso. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Olha bem, aos pontos que pertencem, esses dois aqui, são os pontos que pertencem à bissetriz, o ponto A e o ponto C, eles pertencem à bissetriz 1, 3, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares.
E esses outros dois aqui, o D e o F, pertencem à bissetriz dos quadrantes pares. O que você consegue observar em relação a esses pontos? Olha aqui, nos quadrantes ímpares, tá vendo que eles são iguais? Ó, menos 3 e menos 3, o valor de x e de y, as coordenadas são iguais? Aqui, ó, 2 e 2. E olha, a hora que você olha para a bissetriz dos quadrantes pares, ó, é 1 e menos 1, menos 4 e 4. O que você consegue perceber? Aqui, na bissetriz dos quadrantes pares, você percebe que as coordenadas de cada ponto são opostas uma à outra, ó. 1 e menos 1, números opostos. Menos 4 e 4, números opostos. E é aí que entra as propriedades das bissetrizes. Então, todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o que vai acontecer? Vai ser a primeira propriedade e ela vai dizer pra gente que a abscissa vai ser igual à ordenada. Como você percebeu aqui, a abscissa, o valor referente ao eixo x é igual ao valor referente ao eixo y, ó. A abscissa igual à ordenada, ok? Isso é a primeira propriedade, marca bem para você não esquecer. E a segunda propriedade, qual é? Que todo ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes pares agora. Ela vai ser o que na segunda propriedade? Olha aqui, na segunda propriedade, nós teremos que a abscissa vai ser igual ao oposto das ordenadas. A abscissa igual ao oposto, ao sinal de menos aqui. Então, olha, como você observou aqui, ó, o oposto um do outro. Fácil demais, né, as propriedades das bissetrizes. E agora vamos fazer exercício para treinar um pouquinho? Localizar os pontos no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui alguns pontos e em seguida responder. Quais desses pontos pertencem a B13? O que é B13 mesmo? É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Às vezes no seu livro você vai encontrar assim, então já preferi escrever assim também. E a B24, aqui era para ser letra B, né? Mas já emendei uma na outra aqui. Você se lembra? Então vamos fazer primeiro a representação aqui do nosso plano cartesiano desses pontos. Ponto A, menos 2 e 4. Vai fazendo aí, depois você vai conferindo aqui com o meu, para ver se você está acertando. Menos 2 de x com 4 de y. Pronto, marquei o ponto A. O ponto B, menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Ok, ponto B. Ah, uma pergunta. Você consegue responder essa daqui sem montar o plano cartesiano, só observando aqui nos pontos? Já dá para responder de acordo com as propriedades das bissetrizes? Cadê as propriedades? Aqui, ó, de acordo com as propriedades das bissetrizes? Você consegue responder? Então, ó, cadê? Primeira propriedade, quando a abscissa é igual à ordenada. Segunda propriedade, o ponto em que a sua abscissa é igual ao oposto da ordenada. Então, vamos ver se você já consegue respondendo sem desenhar aqui, localizar os pontos no plano cartesiano. Estou localizando porque o exercício pediu. Ponto C. Ah, esse ponto aqui gera dúvida nos alunos, porque aqui, ó, é x0, y2. Quer dizer que vai ser 0 aqui de x, que está na origem, ligado com 2 de y. Nesse caso aqui, o nosso ponto, ele fica em cima do eixo, tá? E se fosse ao contrário, 2 do x e 0 do y, ele ficaria em cima do 2 do x, tá bom? Ponto D, 1 e 1. 1 de x e 1 de y. Ponto E, menos 1 e menos 1. Menos 1 de x com menos 1 de y. Ponto F, 1 de x e 3 de y. 1 com 3. F. Ponto G, 2 e 2. 2 e 2. Aqui, ponto G. Ponto H, 3 e menos 3. 3 com menos 3. Ponto H. Pronto, estão todos localizados aqui no nosso plano cartesiano. Agora vamos verificar então quais desses pontos pertencem a B13. B13 seria a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então aqui eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante.
bissetriz dos quadrantes ímpares, então vamos colocar aqui, fazer a representação. Já tá fácil de descobrir, né, quem são eles, ó. Bissetriz dos quadrantes ímpares, que é do terceiro e do primeiro quadrante. Então, nós temos aqui o ponto E, o ponto D e o ponto G, que são aqueles valores em que o valor da abscissa é igual ao da ordenada. Então, vamos colocar aqui a resposta e a caneta vermelha para colocar a resposta. Então, B13, vamos colocar aqui quais são os pontos que pertencem a ele. É o ponto D, só para pôr na ordem, o ponto E e o ponto G. D, E e G, porque veja, os valores são iguais, a abscissa igual à ordenada. E o ponto F não pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares? Não pertence, gente. Ele é um ponto que está no primeiro quadrante, porém ele não está em cima aqui da bissetriz na hora que eu fiz o desenho da reta. Então, logo, ele não pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Agora vamos identificar. Então, a bissetriz dos quadrantes pares. Então, vamos... Já tá fácil de observar, né? Lembrando que quando um é o oposto do outro, a abscissa é igual ao oposto da ordenada. O A é um ponto que vai pertencer? Menos 2 e 4. Não é, porque não é um oposto do outro. H tá menos 3 e menos 3. Então, o H pertence. Então, já vou ligar direitinho aqui, ó. Passando pelo ponto H, que é a minha bissetriz, ó. Só para você identificar. Então, veja aqui... O único que pertence à bissetriz dos quadrantes pares é o ponto H, porque aqui nós temos que a abscissa é igual ao oposto da ordenada. E se eu perguntasse para vocês assim, qual é o ponto que pertence ao eixo Y? Você conseguiria responder qual pertence ao eixo Y? É o ponto C, porque a abscissa dele é 0, não tem mais nenhum em que a abscissa é 0. Então, o único é o ponto C. Existe algum ponto que pertence ao eixo das abscissas? Não tem nenhum, né? Porque não tem nenhum em que o Y, que é a ordenada, é 0. Então, só curiosidades aí para fazendo um pouquinho a mais para você. E vamos fazer agora um exemplo bem diferente. Chega de localizar ponto no plano cartesiano e vamos lá fazer o próximo. Determine o valor de A de forma que os pontos dados, então aqui eu coloquei ponto P e ponto P, por suas coordenadas, pertençam à bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembrando, quadrantes ímpares, bissetriz 1, 3, quadrantes ímpares. O que acontece mesmo com a bissetriz dos quadrantes ímpares? Nós temos na primeira propriedade, lembra bem? A abscissa vai ser igual à ordenada. Então, como que nós podemos escrever aqui? Ó? Eu tenho na letra A, ponto P, aqui a coordenada dele é abscissa 2A, ordenada 4. Então, quer dizer que eu preciso descobrir qual é o valor de A para que esses dois valores, essas duas coordenadas sejam iguais, né? Já que a abscissa vai ser igual à ordenada. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse 2A, o valor de 2A tem que ser igual a 4, mas eu vou procurar o valor de A aqui. Então, aqui eu sei que esse 2, ele está multiplicando A, cai numa equaçãozinha, né, gente? Que número que eu multiplico por 2 que dá 4? Então, é só pegar o 4 e dividir por 2. Nós vamos encontrar que o valor de A vai ser 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Então, se o A for 2, 2 vezes 2, 4. Aí, nós vamos chegar a um ponto P, cujas coordenadas são 4, porque daí é 2 vezes A que dá 4, 2 vezes 2 que dá 4, e 4. Ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha aqui. Nesse segundo caso agora, é o mesmo jeito, só que agora eu vou olhar aqui. Mas aqui tá N, Giz? É A. Pronto, tá arrumado, produção. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, 2A menos 4, e eu vou igualar a quem nesse caso? Eu vou igualar a 10, porque eu preciso que o valor que fique aqui no final seja igual a esse valor aqui. Porque eu estou falando que esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. E quando pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, os valores aqui têm que ser iguais. Então, aqui vai ficar 2A igual a 10 mais 4, porque o 4 está menos, faz a operação inversa. 2A igual a 14. Para terminar,
vai ficar 14 dividido por 2. Então, nós vamos encontrar que A vai ser 7. Ok, se o A for 7, vai ser, ó, 7 vezes 2, 14, menos 4, 10. Então, daí eu consigo encontrar o valor de A e aí o nosso ponto passa a ficar igual, descobrindo o valor de A, certo? Fácil. Agora, vamos fazer um quando o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Determine o valor de N, agora eu coloquei N, hein, gente? De forma que os pontos dados por suas coordenadas pertençam à bissetriz dos quadrantes pares agora, ou seja, B2, 4, bissetriz do segundo e quarto quadrante. Já lembra? O que acontece quando eu tenho a bissetriz dos quadrantes pares? Entra aqui na segunda propriedade. O valor da abscissa é igual ao oposto da ordenada. Marca bem aí, né? Então, vamos fazer o que aqui? Eu vou pegar, então, aqui, ó, que é um valor referente ao eixo das abscissas, 4n mais 2. Esse valor de 4n mais 2, ele tem que ser igual ao oposto das ordenadas. A ordenada tá 6, eu coloco menos 6, ok? Aí, vamos resolver aqui, vai ficar 4n igual menos 6, esse 2 tá mais, faz a operação inversa, menos 2. Aí vai ficar 4n igual, se eu devo 6 e eu devo 2, eu devo 8, ok? Então, vai ser n igual a menos 8 dividido por 4. Nós vamos encontrar que n tem que ser igual a menos 2. Ó, vamos fazer o teste. Aqui é vezes. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 2 vai ser menos 6. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu vou ter um ponto P, cuja abscissa é o valor oposto ao da ordenada, menos 6 e 6. Certo? No último exemplo, agora tem fração. Adoro quando tem fração, gente. Então, o que vai acontecer aqui? Esse valor, vamos fazer de vermelho. Esse valor aqui, então, que é 3 mais n dividido por 2, tem que ser igual ao oposto aqui. Ou você poderia colocar que 8 é igual ao oposto disso, mas se eu trocar vai dar na mesma, não tem problema. Coloco o 1 aqui embaixo, porque nós vamos tirar o MMC entre 2 e 1. Vai ser o próprio 2, né? Aí eu coloco cada um com o seu novo denominador, que vai ser 2. Olha aqui. E faça aquele processo de equivalência das frações. De 1 para 2, foi vezes 2. Aqui eu multiplico por 2 também, que vai ficar 6. De 2 para 2 foi igual, quer dizer que multiplicou por 1. Copio o n. De 1 para 2 foi multiplicado por 2, multiplico por 2. Menos 8 vezes 2, menos 16. Agora, como aqui nós temos uma equação, não é porque eu fiz o denominador comum, fiz a equivalência e corto. Não, porque você tem uma equação. O que você tira de um lado, você pode tirar do outro e não altera o equilíbrio da balança. Então, sobrou 6 mais n igual a menos 16. Então, n é igual a menos 16, esse 6 vem aqui, menos 6. Então, nós vamos encontrar que n vai ser igual, menos 16 e menos 6 vai ser menos 22. Descobri que n é menos 22. Olha aqui, ó. Se o n aqui é menos 22 dividido por 2, menos 11, né? Menos 11 mais 3 vai dar menos 8. Aí, então, eu fico que o meu ponto P vai ser igual a 8 e menos 8. Prontinho, gente. Feito, então, exercícios de bissetrizes de quadrantes pares e quadrantes ímpares. E você marcou bem a propriedade. E se você precisar de alguma aula no canal, você pode digitar o nome do conteúdo e giz com giz para você encontrar aquela aula especial para você arrasar na sua prova e na sua atividade. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!